Queridos, vou só falar com vocês que eu vou estar ouvindo, mas que eu vou fazer umas tarefas domésticas aqui enquanto estou ouvindo, tá joia? Tá bom, querida, tranquilo. Então tá, um abraço. Vou fechar a câmera aqui, mas estou ouvindo, estou atenta aqui, tá bom? Abraço. Fê, Oi, Helenice me ligou agora. Ela disse que tem que sair. Ela vai na rua. tranquilo. Então vamos lá. Cartinha de hoje, acabei de tirar, veio a carta da ilusão. Estão conseguindo ver? Ilusão. Aqui a gente vê um ser encostado lá, ó, e um outro ser de costas. A carta da ilusão convida a uma reflexão sobre a qualidade de suas relações. Você consegue enxergar o outro tal qual ele é, ou vive presa nas armadilhas da sua mente, agindo impulsionada por aquilo que seus olhos, embotados pela névoa da ilusão, te dizem. Chegou a hora de você abrir os olhos e enxergar quem verdadeiramente está diante de você. Fale menos, ouça mais. Permita-se acordar dessa ilusão infantil de achar que o mundo é exatamente tal como você imagina. As crianças agem assim. Quando uma criança sonha, ela acorda chorando, pois ainda não aprendeu a identificar a diferença entre a fantasia e a realidade. Por isso ela tem tanto medo e é tão vulnerável. Talvez você venha agindo como uma criança, já há bastante tempo, sonhando, projetando e ressentindo-se quando as coisas não são aquilo que você imagina. Obviamente que se manter preso ao sonho é confortável e exige apenas o esforço de dormir. Dormir e sonhar e acreditar que o sonho é real. Mas, novamente, isso é o que as crianças fazem. Essa carta vem para lembrá-la que o despertar pode ser um processo doloroso, mas também gratificante, pois apenas despertos é que podemos agir no mundo a partir de um lugar de consciência e presença. Lindo, né? Hoje não é mais sobre sentir. Hoje a gente vai aprender a escolher, porque chega um momento na vida que a mulher, ela percebe que continuar indecisa também é uma decisão. Muitas mulheres não sabem o que querem, não sabem o que falam, não sabem o que fazem, não porque sejam fracas, mas porque pensaram que a vida inteira elas estariam atendendo a expectativas. Foram ensinadas a agradar, a ceder, a se adaptar, e quando a alma tenta se manifestar, ela é silenciada pelo medo de desagradar. Mas a alma ela nunca se adapta, ela se expressa. Quando uma mulher não sabe exatamente o que quer, o mundo escolhe por ela. Os limites ficam confusos. Os relacionamentos invadem. A energia se esgota. Hoje a gente vai falar sobre clareza, sobre decisão. Uma mulher, quando ela é indomável, ela entende que clareza não é dureza. Ela decide, ela se ilumina e ela entende.
a responsabilidade das consequências desse ato. Quando a gente tem um oráculo, quando a gente tem uma ferramenta que mostra para a gente os caminhos, os riscos, as potências, para que as nossas escolhas sejam mais conscientes, a gente não vive uma vida impulsiva. Como a gente entende, como a gente faz isso, né? Existe uma palavra que faz com que a gente seja dona das nossas atitudes, das nossas escolhas, que a gente, porque é muito lindo, é muito deslumbrante a gente falar sobre empoderamento, sobre ser dona das nossas atitudes, ser dona da nossa vida, mas existe uma coisa que a gente precisa fazer para chegar nesse nível. Uma única coisa que a gente precisa fazer: se posicionar diante da vida, se impor. Posicionamento é você falar não, mesmo quando o seu coração quer falar sim. É você impor limites, mesmo que você sinta que o outro possa se sentir magoado. É você se priorizar, se posicionar e você não tem medo de falar o que você pensa, nem fazer o que você quer. Então a gente precisa se perguntar todos os dias: o que eu sei que eu preciso escolher, mas eu tenho adiado, sem forçar as respostas dessa pergunta, porque são várias respostas. Muitas vezes a gente deixa de escolher tanta coisa, deixa para depois, vai empurrando com a barriga, acha que não é o momento certo, que não está na hora, que uma hora vai acontecer, uma hora vai despertar, mas e cadê o primeiro passo para isso acontecer? Vai esperar esse passo vindo de quem? Onde? De quem? Então é sobre se posicionar, sobre querer de verdade, sobre agir, sobre se movimentar. Esse ano é um ano para as mulheres que querem exatamente o que quer, que sabem o que quer, que sabem o que fazer da vida, onde querem chegar. Mas não é para ficar só pensando, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer isso. Não é só para poder saber, mas é para agir em busca disso. Se a gente não se movimenta, se a gente não age, não acontece. Vai ser mais um ano perdido. Mais um ano na inércia, esperando com que o milagre aconteça. A clareza que a gente evita hoje é a liberdade que a gente adia. E a gente adia muita coisa quando a gente não se liberta dessas crenças e quando a gente não se posiciona. Quando uma mulher ela se torna indomável, uma mulher liberta, uma mulher selvagem, ela não pede permissão para ser clara, ela é, sem medo, sem receio. Ela simplesmente age e vive a sua verdade. Ela se posiciona. Quando ela se posiciona, a vida responde. A vida, ela traz aquilo que a gente entrega. Se a gente entrega a espera, o tempo também vai continuar passando e nada vai acontecer.
Se a gente quer que as coisas mudem, a gente precisa mudar. Se a gente quer que as coisas cheguem, a gente precisa ir ao encontro delas. E parar de se perder de si mesma. Parar de se colocar sempre no lugar onde a gente tem que agradar todo mundo, porque não é isso que é ser uma mulher livre. Uma mulher livre não tem medo de se libertar, não tem medo de soltar as amarras, não tem medo de desapegar, porque muitas vezes está no apego, na falta, no buraco no peito, que é preenchido por um monte de coisa vazia, que a gente acha que está preenchendo, mas na verdade está abrindo ainda mais a ferida. E uma mulher, quando ela realmente escolhe o seu próprio caminho, quando ela decide e quando ela age, ela se torna a sua própria bússola interna, sem buscar respostas externas, sem buscar reconhecimento. É sobre ouvir a opinião de alguém a seu respeito e dizer: é a sua opinião, não a minha. Ah, você precisa fazer dessa forma. Não, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei da forma como eu preciso agir. Eu sou responsável pelos meus atos. Independente do que os outros pensam, quando a gente está numa situação difícil, quem está do nosso lado? Muitas vezes a gente passa por situações que nem as pessoas mais próximas sabem. A gente tem que se virar nos 30 sem ninguém para ajudar. Mas para dar palpite tem muita gente. Para falar o que a gente tem que fazer, tem muita gente. E para calçar os sapatos? Quantas pessoas aparecem? Para viver e passar pelos desafios? Quantas pessoas? Então, isso é um compromisso da mulher selvagem. Se decidir, se posicionar, tomar posse daquilo que é seu, do seu caminho, das suas escolhas. Agir sem medo, porque o medo ele trava. O medo ele nos deixa na inércia, ele nos deixa paralisada. Tudo que está acontecendo ao redor, muitas vezes, acaba que como prioridade. Mas até quando? Até quando a prioridade vai ser lavar uma louça? Até quando a prioridade vai ser cuidar dos filhos? Até quando a prioridade vai ser dar atenção ao marido? E você? Quem te prioriza? Quem cuida de você? Se você não fizer isso por si mesma, ninguém vai fazer. Não é sobre você abandonar, mas é sobre você se colocar em primeiro lugar, se valorizar e dizer para você mesma: eu sou merecedora de ter atenção de mim mesma, de ter um tempo para mim, de me cuidar, de me amar. Eu sou merecedora do meu tempo. Eu tenho tempo para tudo, mas e para mim? Até quando? Até quando a gente vai ficar
colocando tudo na frente e não vai tomar posição diante da vida, vai ser coadjuvante da própria vida até quando? Para deixar de ser coadjuvante e ser protagonista, a gente tem que se posicionar, valorizar, porque quem vive a nossa vida somos nós. Quem sabe o que se passa dentro somos nós. Nem tudo a gente consegue falar para o outro. Às vezes, a gente tem coisas guardadas que só quem está perto, só quem sabe, é Deus, é os guardiões, são os mestres, porque só com eles a gente compartilha. Então, tá na hora da gente tomar essa posição e realmente fazer o que é necessário, colocar a nossa vida, na nossa vida, nós como os protagonistas, independente do que os outros vão pensar, independente do que vão falar. Sem você, a vida não existe. Sem você, os filhos não existiriam. Sem você, a casa que você mora hoje talvez não estaria de pé. Então, hoje é hora de decidir, é hora de colocar em prática esse fogo criativo, essa mulher selvagem, essa mulher indomável que existe dentro de você. Colocar para fora, nas suas ações, nas suas escolhas e nos seus movimentos. Alguém quer falar alguma coisa? Ilza dormiu, Ilza? Por que que vocês não abrem a boca? Flávia, hoje eu quero ouvir sua voz. Hoje você tá bonita, Flávia. Flávia, Hoje é tá essa. Obrigada. parecida. Hoje A você tá luz está mais bonita, forte. tá forte, Obrigada. tá Hoje está mais mesmo. claro. Onde você mora? A luz. Hã? Eu moro em Raposos. Onde fica isso? Raposos. Do lado aqui de Nova Lima. Minas. Minas? É, do lado de Nova Lima, ela mora perto. Minas. Ah, mas hoje você tá. Ô, Fê, olha o Oi. campo ali, olha lá. Hoje ela tá mais. Iluminada. Isso. Hoje ela tá com a certeza É, de que Hoje eu é coloquei ela. o telefone, hoje está mais claro debaixo da luz. Está Não, mais não tem nada a ver com forte. luz, não. Para com isso. Acabei de ter uma aula sobre isso. Para com isso. Aí tem intuição, a pessoa pensa que, ai, tá lá, o mestre está falando com ela. Ai, eu acho que é a quebra da lâmpada. Misericórdia, né, Sibeli? Não, Tô você está clarinha tranquila hoje. hoje. Hoje você está clarinha, estou falando sério. Você pôs em prática a aula de ontem? Está mais Coloquei, bonita, tô fazendo. está mais bonita. Mamãe, eu já falei Aí quem está aí do lado Tô, dela? É Bruxinha. uma já princesa. tá aqui, Então, Fê, aqui. desliga seu áudio, Flávia, para não dar interferência. Pera aí. mostra ela para nós, Flávia. Eu quero vê-la.
A, cria- a, É uma princesa ali. Viu? Então, é, tudo isso que a Fê falou é muito bonito, mas se não tiver o movimento, vai ficar igual o cachorro correndo atrás do seu rabo, correndo em círculos. A pessoa tem que fazer seus movimentos, sentir, posicionar, ser ela, não esperar o camarada. A maioria dos homens são muito bacana, mas tem os narcisistas da vida, que aí ele coloca, não vai pôr essa roupa. E eu não colocava. Pois eu quero que se dane. Desculpa, mestre, me perdoa. Eu quero que se dane, a roupa é minha. Quando a pessoa conheceu, ela não, ela estava lá com aquela roupa. Por que que ela tem que mudar? Porque o camarada chegou e falou: Não, essa roupa é curta, tem que andar só comigo. Não é assim, gente. O camarada, ele conheceu você daquele jeito. A mulher não tem que mudar. Porque se ela mudar um dia, ela vai ter que mudar amanhã, é outro sinal. Aí, de novo. Aí vai pôr culpa na comida, que a comida está mal feita. Vai arrumar um monte de. Aí eu vou colocar aquela palavra. Vai arrumar um monte de quizumba. Então, a gente tem que ser nós, as maravilhosas, as poderosas. Tava tendo de. Hoje eu fiz uma coisa diferente. Em vez de quando a gente tem que fazer uma coisa diferente, viu, gente? Porque senão fica aquela rotina meio massacrante. E o que que eu fiz hoje? Em vez de ir para um lado, eu fui para o outro. Eu fui para dança. Eu não sabia dançar, eu não sabia nada. Tinham 5 virgens, eu era uma das virgens. Nós somos Paulo de dança. Entrou 17 pessoas e ninguém sabia dançar. De repente, foi a aula mais gostosa que eu tive no dia de hoje. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer umas loucuras para gente se amar. Agora eu quero ouvir outra, depois eu continuo minha fala. Não é, Fê? A Fê pega aqueles pneu grandão, que se eu mexer naquilo, estoura meu joelho. Mas a dança, tudo bem. A dança, uma delícia, gente. Dança moderna, dança antiga, dança tudo. Agora, Sibeli. Eu estava aqui lembrando de uma coisa, que tem uma coisa em comum entre as minhas amizades de várias fases da minha vida, né, que já tem quase 50 anos. E aí, várias fases da minha vida, assim, minhas amizades falam que tem uma coisa em comum, né? Que eu sou muito cabeça dura, Quantos há anos muito- você tem? eu tenho 48. Jovem, E sim. aí, sim, mas assim, passei por muitas fases, né? Tem amigas da infância, da adolescência, da faculdade. E aí, pessoas que não se conhecem falam a mesma coisa, que eu sou muito cabeça dura, porque assim, eu digo não, eu não faço uma coisa que eu não quero fazer, sabe? E as pessoas não adianta perder tempo tentando me convencer, eu detesto que as pessoas insistam comigo. Quando eu já disse não, eu já virei a página e não estou mais nem te ouvindo, né? É uma coisa que eu nem insisto com as outras pessoas porque eu não gosto que façam comigo. Mas e aí eu achei que assim, que isso assim, eu posso ter errado muitas vezes na minha vida, né? Mas isso sustentou minha personalidade, sabe? Minhas escolhas. Eu tenho assim a responsabilidade sobre as coisas que eu escolhi, porque eu sei que fui eu que escolhi, né? Eu não fui Maria vai com as outras em nenhuma fase da minha vida. Mas de um tempo para cá eu percebi assim, embora eu diga todos os nãos que eu quero dizer, né? Eu digo muito sims colocando outras pessoas na frente de mim, como a Fernanda estava dizendo, às vezes por fuga de, né, para não lidar com as minhas coisas que eu deveria estar lidando como prioridade, sabe?
Então, eu não estou ajudando outra pessoa contrariada, isso eu não faço, de má vontade, contrariar, não quero fazer, eu não faço. Nem um almoço, olha, se alguém vem e falou mal da minha comida, obrigada, agora vai comer em outro lugar, não faço, detesto, gente. Pelo amor de Deus, é uma coisa tão linda tu cozinhar para alguém, a pessoa botar defeito na comida, detesto. Mas, assim, eu vou fazendo muitas coisas que, em vez de estar fazendo o que eu deveria estar fazendo por mim, né? Me cuidando, me priorizando, como fuga. E aí eu demorei muito tempo para me dar conta disso, né? Que tinha algum problema nos sims que eu estava dizendo, que não eram de má vontade, mas estava mascarando alguma coisa, sabe? E aí eu estava refletindo sobre isso agora, quando você estava falando. A gente falando muito assim, a gente se perde, né? A gente deixa de ser quem a gente é para agradar os outros e se perde da gente, né? Da nossa essência. E quando a gente começa a falar não para aquilo que não faz sentido, a gente está retornando um pouquinho a cada dia, cada vez que a gente fala um não, para nós mesmas. A gente vai recordando quem nós somos. A nossa identidade vai de novo sendo vista. Pode falar, Dora. Tá Mas sendo... você Sim, está só querida. Deixa eu falar. É porque eu lembrei de uma coisa assim que aconteceu comigo quando exatamente eu comecei a aprender a falar não. Foi numa palestra de Antônio Roberto. Não sei se vocês lembram dele, que vocês são novas, todas jovens. O Antônio Roberto era um psicólogo e que tinha muita voz na mídia. Você lembra dele, Fernanda? Não, né? Você é nova. Mas ele dava muito conselho, sabe? Né? Ele tinha no rádio, ele tinha um canal e tudo, e ele estava falando um exemplo da mãe, né? Que a mãe, a mulher escolhe ser mãe, faz essa escolha, e que lá na frente ela ela abusa desse poder, né, da maternidade, e ela quer cobrar. E aí ele fez algumas analogias e desse equilíbrio aí, e que o filho às vezes não fala não, nunca fala não, porque ele se sente em débito, né? E aí ele desconstruindo esse mito, porque quando a gente escolhe fazer alguma coisa para alguém, a gente faz essa escolha não para o outro, a gente faz a escolha para a gente. A gente faz escolha olhando para o coração da gente, para o sentimento da gente, né? Você faz a escolha, se você fizer uma escolha madura, não uma chantagem, porque a gente cai em muitas armadilhas, né? Do inconsciente. Então, quando você faz essa escolha madura, lá na frente a gente não cobra, porque na verdade o que que acontece? Você se sente realizado naquele momento que você fez aquela doação. Você está pleno. E aí não tem por que cobrar. Só que a gente lida com essa forma de escolher falar não ou falar sim, fazer uma coisa para o outro ou não fazer, e aí ele foi dando a dica, né? Que quando o outro também recebeu alguma coisa, recebeu igual o filho, recebeu. Ele tem que ser grato, ele tem que respeitar, ele tem que honrar, ele tem que, né, agradecer, mas ele não tem que devolver. Né? A gente não tem que devolver. Então, quando ele falava isso, que né, são dois lados das escolhas, que você se sente também quando o outro fez uma coisa equivocada na vida dele, ele deu e quer cobrar,
você também tem que se sentir livre, porque foi um equívoco do outro e a gente também tem que viver a própria vida. Então a gente tem que se amadurecer e falar não, mãe, não. Isso é a minha vida, isso é a minha escolha. Eu te honro, eu te amo, eu te sou grata, mas isso é uma escolha que é minha. Ele até brincou assim. Ah, então, mãe, eu vou te pagar. Aí a mãe vira para ele, quanto que vale? Aí ela, não tem preço, amor de mãe, não tem preço. Quer dizer que, né? E aí, naquele dia, em 2001, eu comecei a falar meus primeiros não. Eu entendi que eu estava livre, que eu era livre, independente de quem fosse, que eu era livre. E que eu não era responsável por desapontar o outro, porque o equívoco era dele, não meu, né? E aí eu falei, meu primeiro não, deixa eu contar para vocês, não pode falar muito, desculpa, mas falei meu primeiro não para o meu irmão. Meu irmão, a gente tinha profissão parecida, gente. Eu sou topógrafa e ele também. Só que eu trabalhava com alguns programas similares ao dele, ou mesmo que ele. Então, toda a dificuldade que ele tinha 4 filhos. Ele trazia para eu ajudar, e eu adorava ajudar, né? Porque não ajudar, só que ele ultrapassava o limite do bom senso. E eu me sentia obrigada, porque ele era meu irmão, porque eu tinha essa generosidade natural de querer ajudar, e eu não sabia como, eu não me sentia não era justo eu negar, não me sentia confortável de negar, não me dava aquele direito de negar. E aí eu olhei para o meu coração, senti, era meu primeiro dia de férias, e ele veio todo alegre, Dora, peguei um serviço lá não sei aonde, não sei o que, maravilhoso e tudo, vou precisar de você, você me ajuda? Eu falei, ô, Tim, estou entrando de férias, hoje é meu primeiro dia de férias, daqui a 30 dias, se você quiser vir me ajudar, precisar de ajuda, você pode me chamar, mas por enquanto eu quero esquecer a topografia. Ai, mas é isso, gente. É a gente se libertar dessas crenças limitantes e achar o nosso próprio eixo. E hoje ainda eu faço muita coisa que pessoas não fariam, sabe? Faço assim, não acham que, mas eu faço por mim. Eu faço porque é uma escolha do meu coração, é porque eu ganho um presente quando eu posso fazer, acolher, ou quando eu, porque é inerente do meu jeito, é inerente do meu espírito, é inerente da minha missão. Então, assim, eu também, as pessoas ficam falando, você é uma mãe, você está estragando